Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias do Gasperim. Eu sou Cândice Brolio Gasperim, filha do ex-goleiro e apresentadora deste podcast. E hoje aqui comigo temos o meu irmão Dudu Gasperim, que é co-apresentador desse podcast e preparador físico. Olá, Dudu! Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais uma rodada aí de histórias bacanas com um convidado especial que entende muito da posição também. Exatamente! Hoje nós estamos com o Sadi de Carli, goleiro que começou nas categorias de base do Juventude e jogou em 19 times, entre eles o Caxias, Atlético Paranaense, Joinville, Curitiba, Criciúma, Paysandu, Cruzeiro e o Glória de Vacaria. Sadi, muito obrigada por você estar aqui conosco. Que prazer em rever você. Olá, boa tarde a todos. Não errou nenhum, guri, até que tu tá bem. Os ruins, né? Os ruins eu nem vou contar. Tem uns que não dá nem pra falar. Nossa época era bem diferente, né? Tu andava por muitos lugares, assim, até ruins. Imagina o velho Gasta, por onde não andou. Hein, Cândido, eu quero fazer um adendo aqui, ó. Quando o Sadi jogou aqui no Curitiba e no Atlético, e eu era moleque da base, né? 17, 18 anos, estudava aqui, e ele fazia uma picanha sensacional. Você imagina para quem morava sozinho, a hora que ele falava assim, Piá, vem aqui em casa comer uma picanha. Misericórdia! Saiu É uma verdade, picanha de primeira. Hein? esse bastidor aí foi incrível, né? Porque sempre gostei muito do teu pai, né? Da tua mãe, da família de vocês, pelo que vocês foram, né? Como família, como atleta. O Gaspinho é um cara que me ajudou bastante também. E um cara diferenciado também, velho Gaspa. Então, eu tive um carinho por ti através do teu pai, né? Então, tu andava lá estudando e fazendo tua formação, e então aí a gente jantava juntos nas quarta-feiras, né? Até nem consigo me lembrar de tanto tempo que faz, né? Mas daí tu ia lá em casa, a feira, a minha filha, acho que nem nascida eram, né? Eu tenho Eu uma acho filha, que acho não, que fez Sagi. passada. Ah, as gurias já Isso estavam nós, lá, já. As já, gurias. nós estamos falando de 91, Hã? 91, 92, essa de 93, não, 93, 94 e 95, né? É, então as coisas estavam iniciando ali, e aí o Dudu era um guri muito bem-vindo lá em casa, é um guri educado, que a gente queria muito bem, com teu pai e tua mãe, então foi um convívio de bastidor que a gente nunca vai esquecer, né? Então tomar uma cervejinha também, né, velho? Uma carninha, uma gelada ia bem, né? Bem de leve, né? Aí via o material de jogo dele, cara, né? Que era material bom e tal, e de vez em quando sobrava uma luva para mim de presente. Isso, e outra coisa, não adianta não beber, não fumar e não jogar nada também, né? Então, fumar, lógico que não, mas a gente bebia uma cervejinha, se divertia, procurava ser um bom profissional dentro do possível, né? Mas tinha uns defeitos, né, também, isso aí é bom. Mas deixou boas lembranças aqui em Curitiba na passagem como atleta aqui por ambas as equipes, né, Sadi? O pessoal, a É, torcida lembra de você. eu fiquei 2 anos no Atlético e depois eu acabei indo para o Curitiba, fiquei mais um ano lá no Couto Pereira, foi uma passagem ótima, adoro Curitiba também. Eu até me identifico mais, com todo o respeito, com o Curitiba que o próprio Atlético Paranaense. Pela, pela passagem que eu tive, eu gostei muito, é uma equipe que tem uma empatia muito grande. Até eu fui embora sem querer ter ido, né? Do Atlético eu fui por uma opção minha, que eu gostaria de ter ido para o Curitiba, que seria uma oportunidade de trabalhar no Curitiba, e depois no Curitiba eu fiquei um ano, eu joguei todos os partidos no ano, e eu queria ter continuado, mas aí coisas da vida, e alguns diretores e outras coisas mais que acabaram me usando, entre aspas, né, sem ofensa, como uma moeda de troca para contratar um jogador que o Curitiba queria muito, que era o André Carpes. Ele era um meia, né, que é um meia de criação, e aí tu tem um goleiro que é um jogador que tinha um valor no mercado bom, e tu querendo contratar um meia, a gente acabou, o Curitiba fez uma troca com o Criciúma pelo André Carpes, já acabei sendo envolvido nessa negociação. Eu nem queria ir, mas daí como me foi oferecida essa opção, eu tive que acabar aceitando,
naquela época não tinha muita escolha, né? Era aceitar ou ficar sem emprego. E uma coisa que era boa, né? Que o Criciúma era, naquele momento, ele era a Série A do brasileiro. E o Curitiba era a Série B. Eu acabei jogando na Série A pelo Criciúma, foi uma troca boa, mas como estrutura de time, e eu gostava muito da cidade e do Curitiba em si, né? Então eu não queria ter saído, mas a diretoria não é que me forçou, ela me fez entender que eles gostariam muito do André Carpes, e eu Uhum. tentando negociação, e é uma coisa natural na vida do esporte. Eu acabei indo para o Criciúma, fiquei 3 anos, passagem exitosa, fui campeão no Criciúma, e acabei deixando o Curitiba, que era um cara que eu gostava bastante. Sadi, e como é que você conheceu o pai? Tem que pedir quem não conhecia o velho Gaspa, né? Então, é que Gasperim, quando eu tinha 20 anos e 23, 24, quando eu comecei a aparecer mais no futebol, né? Porque eu era um prata da casa do Juventude e eu, como todos, tinha dificuldade de jogar e tal, então não era muito conhecido, aquela coisa. Depois eu virei titular do Juventude com 23 anos, tive um certo destaque, eu estava bem no Juventude, e o Gasperim era o goleiro do Glória, quando o Glória teve aquelas conquistas super importantes, quando o Glória ascendeu ao futebol gaúcho, né? Eu acho que a primeira aparição do Glória, o Gaspa. E o Gasperim, ele já tinha passagens para o Internacional, conhecido e tal, e ele já estava meio que parando de jogar. E aí, quando o Gasperim parou, o Beto Almeida, ele saiu do Juventude para o Glória. E junto com o Céu da Alta, eles me convidaram para ir para o Glória de Vacaria, mesmo eu estando bem no Juventude. Como era a prata casa do Juventude, eu achei que era legal para mim até sair, para não ficar só naquela coisa que o prata casa ele sofre muito na nossa época, até hoje em dia, o jogador da casa e tal. Mesmo sendo titular, eu achei que era importante eu, digamos assim, arriscar ir para o Glória, né? Eu acabei indo e daí o Rafa virou meu treinador de goleiro, né? Quando eu cheguei lá, tinha um treinador de goleiro top offline, né? Que era o velho Gaspar. Então, foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa com o teu pai, e ele foi um amigo da gente, um profissional, e era um exemplo. Ah, não tenho o que falar, né, do teu pai. Ele é uma lembrança sempre positiva na vida da gente. E o Gasperini é uma pessoa ímpar, né? O cara é diferenciado no mundo, né? No mundo do futebol. Então, uma sensação muito grande. A gente conviveu algum tempo ali. Nós não chegamos a brigar por posição, né? Eu ia ter a honra de deixar ele no banco, né? Mas, não, Mas é tinha os desafios, Sadi? idade, né? Porque o Gaspa já estava com uns 38, 39, eu acho. Quando eu fui para Vacaria, já tinha 40 anos, né? E ele podia Eu acho que uns tranquilamente. 38. Atualmente, quando eu cheguei, ele parou. E aí eu acabei fazendo essa troca e ele foi meu professor, meu treinador, e me ajudou muito. Tinha alguns desafios de vez em quando ali, de chute a gol, de pênalti, Claro que tinha, ele vocês queria que dois. eu É. fizesse, né? E ele não admitia isso. A Praça sempre falava aquela raspada nele, que ele batia bem na bola, tinha força. É que assim, ó, o Gaspa ele foi um jogador que parou e logo deu aquela continuidade, né? Era um atleta, eu não tenho nada contra, mas eu acho é importante para o jogador tu pegar uma pessoa que é um exemplo, como era o Gasperini, né? E ele ainda tinha força física, ele tinha capacidade técnica e ele tinha exemplo, né? Então, são três coisas que eu acho que são importantes para te espelhar no teu comandante, né? Tu não tem o que falar dele. Então, uma pessoa muito querida, né? E acima de tudo, o profissionalismo imperava, né? Até porque tu lembra bem, né, que a gente tinha o Didier, né? O Didier, ainda eu vejo ele em Caxias, né? E o Didier era super amigo do Gasperini, porque o Gasperini era amigo das pessoas do bem. O Didier era trabalhador, ele era um bom cara, e aí existia a disputa de posição, aí o treinador tem que escolher, não sabe se vem
Tu nunca sabe se a escolha vem do treinador ou do treinador de goleiro. É um trabalho em conjunto, né? Cada um tem uma maneira de fazer isso, né? Eu acho que quem tem que escalar o goleiro é o treinador. Mas o treinador de goleiros, ele pode dar um norte para o treinador ver quem ele vai escolher, né? Então, existe sempre essa coisa. E como tu trabalha com os goleiros, tu também fica um pouco muito perto dessa decisão, né? Aí é bom, às vezes, deixar para outro fazer essa escolha. Então, nós tínhamos esse convívio, porque como o Gasperini jogou com o Didier, e eu acabei chegando depois, nunca houve uma interferência em termos de amizade, né? Eu acabei aproveitando as minhas oportunidades e sempre fui amigo de todos, né? E o Gasperini sempre teve o respeito tanto meu como do Didier. Depois teve suas oportunidades no Glória. Uma coisa assim, Sadi, que eu observava muito, e isso muitas vezes trazia algumas consequências para o pai, era a questão da justiça na escalação da equipe, né? Então, como a gente via muito empresário querendo impor, não só empresário, mas dirigente de clube, diretor, querendo impor escalação. E eu lembro que o pai, por ter sofrido algumas vezes isso como jogador, ele não tinha essa aceitação assim de escutar de aceitar essas imposições, né? Então ele procurava realmente ver quem estava em melhor condição, né? E ser justo porque ele tinha passado por isso, ele tinha sofrido injustiça em outras equipes, né? Então eu acho que era uma grande virtude que ele tinha com relação àqueles que conviviam com ele, era realmente jogava quem estava na melhor condição. Não, é que tu passou por isso, tu é da comissão técnica, preparador físico. Então, é que eu peguei o Gaspa bem no início, eu não acho, o Gasparini nunca foi meu treinador. A gente não teve a oportunidade de ser treinado pelo Gasperini. E depois que ele acabou saindo do Glória e foi para outros lugares e tal, eu acabei jogando. Depois, quando eu saí, ele voltou, acho, para treinar o Glória. Então, teu pai foi o treinador. Depois a gente se encontrou aqui no Caxias, né? Lembra? Quando a gente acabou se encontrando aqui no Centenário, o Gasperini veio treinar o Caxias e eu estava com uma lesão, não lembro mais se era de ombro, acho, Panturrilha, mas... não Hã? era? É, Panturrilha ou era? eu não sei, eu acho que foi uma lesão, eu não lembro mais, eu estava com uma lesão que eu estava totalmente afastado daquele semestre, e o Gasperini passou aqui, e a gente lembra, nós conversávamos, mas eu não acabei não podendo nem estar em condições de trabalhar com o Gasperini. Então, tu sabe, né, Dudu, como que é o futebol de antigamente e o de hoje. Tem muitos interesses e muitas pressões que a gente tem que tentar ou não ceder. Eu acho que tu nunca sabe qual é o melhor caminho da justiça, que era o que teu pai sempre quis fazer. Mas às vezes tu não é tão justo e consegue alguns outros lugares, né? Porque as oportunidades às vezes aparecem mais para quem não é tão correto. Uhum. Então, mas o melhor é tu botar a tua cabeça no travesseiro e saber que tu fez o teu melhor da tua maneira, a tua justiça foi da tua cabeça, né? E deixar as coisas acontecer, que era o caso do teu pai. Então, tu vai fazer o quê, né? Muita gente subiu na vida fazendo coisas erradas, né? Mas eu acho que teu pai nunca precisou e nem foi isso aí. Que ele foi feliz do jeito que ele foi. E isso é um exemplo para vocês e para qualquer outro que conviver com ele. Tadinho, vocês chegaram a se enfrentar, porque eu lembro que em 92 o pai estava no São Luís de Juí. E eu não sei se vocês chegaram a se enfrentar ele como treinador de outra equipe, você pelo Glória, talvez. Pode ter sido, porque desde eu, depois do eu trabalhei na Rádio Caxias, tem uma época que eu trabalhei na Rádio Caxias, logo que eu parei, né? E eu fiquei de comentarista aqui por 3 anos. E humildemente falando, eu era muito bem quisto aqui em Caxias e eu pedi para sair da Rádio Caxias, porque eu queria mais essa vida de todo fim de semana, ter que fazer isso aí, uma coisa meio pessoal e tal. Então, eu fiquei 3 anos na Rádio Caxias e nós tínhamos o Márcio Serafini, que ele trabalhou depois ele trabalhou na CBN ali de Florianópolis. E ele é um guri super dedicado assim ao esporte, ao futebol.
E muitas vezes ele dizia, pô, tu jogou esse jogo e tu nem lembra. Tu tava nessa partida e tu não consegue nem se lembrar. Então, é tantos embrólios que eu não, às vezes não consigo me lembrar do que a gente ou não participou, a não ser coisas muito marcantes pelo tempo, mas com certeza pode ter acontecido realmente. Espero ter ganho do Gaspar. Tu deve ter feito algumas boas defesas, né? Pô, ei. O churrasquinho, isso eu me lembro bem. Sadi, e você tem alguma história do pai que você lembra, assim, algo que te marcou na tua convivência Sim. com ele? Ah, sempre tu tem uma marca, né? E eu até acho que eu não lembro muito isso aí, porque é ruim de falar, mas o Gaspar usava muito a expressão que los pariu. Heróis pariu. Não, o Gaspar me treinou lá no Glória. Às vezes nós estávamos trabalhando e o cara dava um chute no ângulo e tal, tu ficava olhando e que los pariu! E a gente sempre É. brincava. Eu acho que isso aí ele trouxe lá do Pedro Rocha, na época que o Pedro Rocha, que jogou no São Paulo, foi treinador dele no Botafogo. E no Botafogo tinha o Mário, que era preparador de goleiro, que chegou depois. Lembra do Mário? O Marião, que treinou o Marcos também. O Marião, antes dele, era o Pedro Rocha. O Pedro Rocha dava esse chute na gaveta e falava, que los pariu! E o teu pai fazia isso toda hora, porque a gente Trouxe até de se lá. divertia e tal, e batia bem na bola, e depois como um líder, né? Eu me lembro que ele trabalhou com o Daltro, com o Daltro e o Beto, e a gente era na comissão do Glória. Não me lembro se eu peguei ele. Não, como técnico, não peguei o Gasper, eu acho. Ou uma passagem bem rápida. Aí, pai, parece que eu vejo ele andando hoje em dia com aquele jeitão dele, e a gente chamava ele meio, sem ele saber, de espigão, com a cabeça toda encaracolada, aquele jeitão dele e tal, Cabelo. né? E Pelos Paris foi uma coisa, entre tantas, a que mais marcou. Que bacana. Vou falar um Depois, pouquinho de você. também aqui a passagem no Caxias, né? Eu não tava atuando, mas eu sabia as nuances, né? Que às vezes que vocês ali passaram e tal. Então, mesmo estando fora do vestiário, eu sempre sabia de como ele estava procurando escolher a equipe e tal. E passou que pelo Caxias, uma equipe que eu gosto muito. Eu tive aqui 5 anos e não é fácil trabalhar aqui no Caxias, né? Não É é realmente fácil. difícil, é. É, é. Eu lembro, Sadi, eu lembro que o time foi uma passagem muito rápida, né? E o time estava com muita dificuldade e o pai tinha sugerido alguns reforços nessa época. E o principal reforço estreou quando ele já tinha saído daí, que foi o Marcelo Carioca, o atacante que acabou fazendo, nessa época eu lembro, ele fez 6 gols em 5 jogos e ajudou o Caxias a escapar Eu me lembro do do, Marcelo do Carioca. rebaixamento. Foi Exatamente. indicação do pai aí, né? E acabou ajudando o Caxias a sair do rebaixamento, né? Sadi, Foi uma época difícil ali, porque a gente passava uma dificuldade muito grande. E outra, né, Dudu? Financeiramente, um clube bem difícil de trabalhar também, né? Porque tu não conseguia convencer o jogador sem salário, não é fácil. Sadi, conta pra gente, por que você escolheu ser goleiro? É bem fácil, essa aí o Dudu pode responder, né? O pai dele, porque se tá ruim na linha, só sobra as luvas pra ti, né? Não, porque a escolha do goleiro é uma coisa meia. Não sei se é fácil ser goleiro, porque a gente era muito ruim, né? Entendeu? Quando tu gosta de jogar futebol e tu é o último a ser escolhido, pensa alguma coisa tem errado aqui, né? E às vezes tu se destaca por ser meio mais louco, né, cara? Tu se atira no chão, se quebra todo, né? Isso aqui não é uma profissão que uma pessoa normal goste, né? Pra ti ser goleiro tem que ser meio esculhambadão, meio errado e tal. E a tua técnica na linha não era muito grande. No máximo tem um perfil de zagueiro
mas eu era um goleiro que era... Não é querer ser bom ou ruim como goleiro, eu consegui ser goleiro. Eu era um péssimo zagueiro. Então eu só poderia ser o goleiro, né? Porque não tem como. Né? Não é uma escolha. A bola te escolhe. Não é tu que escolhe, é a bola que escolhe, né? É mais ou menos por aí. Mas o Sadi falou uma coisa interessante, né? O cara tem que ser meio louco. É porque a última linha de defesa é o goleiro. Então, o atacante erra, o meio-campo erra, o lateral erra, o zagueiro erra. Se o goleiro errar, ele tem que ter um perfil psicológico muito, muito forte para poder superar isso durante o jogo, né? E realmente o goleiro ele é tido entre aspas, né, que é o louco, porque ele tem que ter uma personalidade e geralmente, Sadi, a gente observa aí, agora mudou um pouco, o que eu acho errado é a maneira que eles estão escolhendo o capitão hoje em dia, né? O capitão, que eu lembro lá do tempo do pai, era o cara que não era necessariamente o melhor do time, mas é aquele cara que tinha a influência positiva em cima do grupo, tinha um perfil, né? Hoje eles escolhem o capitão de uma maneira diferente do que se escolhia lá atrás, né? E geralmente o goleiro era capitão da equipe, né? Eu vi vários goleiros que eram capitão da equipe, né? Muito mais do que qualquer outra posição, né? O que eu digo? Eu sempre brincava. Os caras, eu digo, uns correm, uns pensam, né? O único cara que pensa dentro do campo é o goleiro, porque ele corre muito menos, ele tem mais tempo para pensar. Tem um perfil de, ele pode ter um grande perfil de liderança, se ele puder conseguir conciliar isso aí no grupo, né? Então, o goleiro, eu acho que ele é fundamental, o goleiro ser tecnicamente... É importante ter uma técnica, né? Mas é muito importante ele ser um homem de confiança. Eu estou jogando de muita confiança. Então, isso é uma coisa que pesa muito na escolha do goleiro e se tu confia num atleta, ele tem uma chance grande de ser até o teu capitão. Mas eu acho que a dificuldade do goleiro como capitão é a distância que ele fica da arbitragem. Não consegue estar sempre... O capitão que eu gostava muito, assim, da nossa época, eu gostava muito do Zinho. Tu lembra que o Zinho estava sempre do lado do juiz. Tu olha o D'Alessandro, tu olha o Zinho, o Michael do Grêmio, estão sempre do lado do juiz. Então, eles estão sempre, pobre, isso aqui não é. Então, isso aí é importante, né? Até vou contar uma passagem minha, quando nós jogamos um Caju aqui, Caxias, lógico, contra a Juventude, eles fizeram 1-0 e depois a gente empatou e fez 1-1. Aí o Simon, ele deu impedimento, e realmente estava impedimento. Aí a gente pegou e fez outro gol, 1-1. E o Simon deu impedimento. Nesse segundo gol, não estava impedido. Mas depois deu uma bola lá no cruzamento, eu saí, defendi, caí no chão, foi falta. Aí eu chamei e digo, professor, tu anulou 2 gols nossos. Daí ele disse, não, Cid, mas estava impedimento. Eu disse, mas professor, são 2. Não dá para anular 2 no clássico. Tu tem que, mesmo que não seja, tu tem que dar. Então, Tem que dar. orei para dar esse recado para o professor, porque eu estava muito longe dele, entendeu? Então, o jogador de linha ele tem uma ascensão maior sobre a arbitragem. Ele leva essa vantagem em relação ao goleiro. Mas temos muitos goleiros que acham que tem perfil de capitão, porque o goleiro ele é um cara sério dentro do campo, né? Ele não tem muito espaço para... Pode ver, o atacante ele é mais irresponsável, né? Mas o goleiro nunca pode ser. Né? O goleiro não pode ser responsável porque ele com o seu trabalho uma responsabilidade. Se perder um gol, tem chance de recuperar na próxima. Se tomar um gol, tem chance de ser decapitado pela torcida em 100%. Sadi, Cantes, eu vou fazer a pergunta, Sadi, virou um debate hoje no futebol atual. E ele, como goleiro, queria estar a opinião dele. Antigamente, o goleiro jogava com as mãos e pouco com os pés, né? E hoje criou-se essa aura do goleiro, é bom, ele é bom porque sabe jogar com os pés ali, sabe sair jogando. O que tu acha dessa transformação que houve do goleiro de começar a ser um homem também de saída de bola e jogar mais com os pés? Bom, eu vou te falar, velho, essa resposta eu vou demorar 3 horas para te falar. É que olha, o futebol tá muito Nutella e chato, cara. Desde quando o goleiro vai ter que ser bom com os pés? Goleiro é feito para defender. E outra,
Se tem um bom goleiro que sai jogando com uma bola curta, agora um Rogério Ceni que batia falta, uma coisa diferente, tudo bem. Mas tu não pode julgar teu goleiro pela qualidade dos pés. Teu goleiro tem que jogar pela qualidade dele, debaixo do gol, na saída de bola, por ele ser a parte onde ele vai te ajudar mais, que é na parte defensiva. Eu não aceito que o goleiro dá um passe até um volante, aí tu faz um gol, vai dizer que o mérito desse gol foi do goleiro, um passe de 1 metro. Por favor. Então, aí como é que é aquele goleiro da Alemanha que jogou muito bem? O Neuer. O Neuer, ele criou um personagem com ele, porque ele era muito bom goleiro, mas ele era muito bom dentro do gol. E ele também era bom fora do gol. Mas tu ser bom. E Guita não foi goleiro. Guita foi personagem, Dudu. O Guita foi um personagem do futebol. Ele entregou uma Copa do Mundo para você jogando. Então, assim, ó, o goleiro é credibilidade, ali não dá para brincar. Então, eu acho assim, esse futebol moderno, que eu acho que ele existe, e nós não estamos aqui para deixar de ser atual, apesar de ser raiz. Tu pega os times do treinador do Fluminense lá, o Diniz. Diniz. É legal o TikTok do Diniz, desde que ele não seja irresponsável. Porque é bom tu tocar a bola contra a Colômbia, o Equador, contra a Bolívia, a Venezuela, mas tu não vai ter coragem de tocar a bola dentro da tua área pequena contra a Alemanha na final. Se tu tomar um gol na final da Alemanha, tu não recupera mais. Então, esse equilíbrio ele tem que existir. E para a seleção... Porque se tu joga 40 jogos no Campeonato Brasileiro, tu pode eventualmente perder 1, 2 rodadas por tu ser abusado na retaguarda, por tu ser ousado na retaguarda. Mas tu não pode jogar uma Copa do Mundo com essa ousadia que vira teimosia. Porque pode 7-1. Foi 3 gols em 15 minutos. Com equipes grandes, tu não recupera mais. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Clube e contra o goleiro também. O meu goleiro joga bem com os pés, tá? E eu quero um centroavante que jogue bem com os pés. Eu quero um goleiro que seja bom goleiro, que me salve na hora que eu preciso dele. Se ele bater bem na bola, se tiver um bom passe, ok. Mas não é essa a minha prioridade. Essa é 20%. 80% tem que ser ali embaixo da casinha, ser jogador de confiança. É meu pensamento, porque eu sou raiz. Não posso aceitar muitas coisas do futebol moderno, mas como eu não atuo, não estou mais, e não pago R$300 para ver um jogo, não pago 1 milhão para um jogador, não tem nada a ver com isso, é minha opinião. Eu acho que o futebol ele evoluiu por um lado e virou muito babaca por outro. Os caras parecem que eles fazem a unha para jogar bola, eu já não gosto. Eu não fazia nem a do goleiro, cicatriz. Eu lembro. Tem uma foto tua aí que tá na internet ali, que parece uma cara de maluco, cara. Mas assim, ó, você me respondeu antes, na pergunta anterior, você meio que me respondeu, porque o pior jogador que tá dentro do campo com os pés é o goleiro. Claro! Teoricamente, é o goleiro. E aí você exige Tu não ia ser goleiro, né? Até porque copia mais do que com as mãos. Pronto. A bola vem para mim até hoje, eu dou pago. Mas ganha no Inter o Alan Patrick. Entendeu? Então, o meia de definição, ele é um jogador diferenciado, ele é muito difícil de achar, né? E aí o goleiro também muito bom, tem seu valor, mas não por jogar com os pés, e sim por ser um bom goleiro. Minha opinião. Pactuamos da mesma opinião, então. Pô, pelo menos tu é mais novo, mas não é tão diferente de mim. Porque, claro, quando eu parei de jogar, infelizmente, há 20 anos, 22 anos, eu não vivi mais essa transformação do futebol moderno, que às vezes me irrita um pouco. Entendeu? Me irrita um pouco essa
essa malemolência, esse protecionismo com o jogador de futebol. Desde quando um jogador de futebol precisa de 6 meses para entrar em forma com 20 anos? Tem obrigação de entrar em forma em 20 dias. Aí tu paga 500 mil reais para um jogador e dá 6 meses para ele entrar em forma. Se eu ganhar 500 mil, eu vou comer a grama em 2 dias, entendeu? Então, eu acho que é muito protecionismo. Eu não estou nesse mundo, não é mais o meu mundo, mas eu não posso aceitar tanto, porque a nossa cobrança, ela era antes, quando tu estava no ônibus, tu já era cobrado. E hoje em dia, o protecionismo do jogador é muito grande. Então, sei lá, vou dar um exemplo, assim, nada contra jogadores que eu admiro muito. Vou dar um exemplo agora, por exemplo, como o Kahneman. Eu acho que é um jogador excepcional. O Jeromel é maravilhoso. Eles fizeram pelo Grêmio, mas faz 2 anos que não jogam mais. Então, assim, ó, se o clube paga 5 milhões por ano para viver do passado, ótimo, não é eu que pago, mas eu acho que passou. Eles têm que procurar em outro lugar mostrar o seu valor. E não mais ganhar um salário altíssimo para jogar um jogo a cada 20 jogos. Melhor para os Mas jogadores. você Nossa sabe o que época que não eu existia penso? isso. Nossa época não existia isso aí. Ou jogava ou estava fora. Não, mas é isso aí. No tempo teu, no tempo do meu pai, você tinha que todo jogo fazer o possível para estar dentro de campo, para poder ganhar o bicho, para poder complementar a renda e para poder colocar Exatamente. comida na mesa, né? Hoje em dia, se você faz aí um contrato com um clube grande de 2, 3 anos, te permite encerrar, se você administrar bem o dinheiro, em 2, 3 anos você encerra a carreira, né? Coisa que naquele tempo não existia. Você tinha que estar o tempo inteiro lutando, o tempo inteiro brigando, batalhando, não tinha frouxidão de corda, o tempo inteiro era esticada, né? A cada partida você era exigido ao teu máximo e tinha que dar o máximo, não podia dar migué em treinamento. E hoje existe essa mudança econômica também, em que o atleta, quando ele sente muita dor, Sadi, ele acaba, não, deixa assim, pô, enche o saco, eu vou diminuir minha carga de treino, né? Outro, quando tu quiser contratar um gerente de futebol, que eu não atuo mais, eu gostaria de fazer um. Eu não tenho sonho porque eu não vou mais trabalhar em futebol. Mas a minha meta é fazer o futebol diferente. Eu vou pagar por rendimento, Uhum. Perfeito. entendeu? Se atua, ganha tanto, se ganhar, ganha tanto, e tanto pelo teu rendimento. Eu não vou dar para ele tudo o que ele quer e depois eu vou cobrar o rendimento. Não, eu vou cobrar o rendimento dele para ele. Tem 5 jogos, se jogar os 5 jogos, ganha tanto. Jogar 4 ganha tanto, jogar 3 ganha tanto. Aquele que entrar dentro do gramado, ele vai ter a sua recompensa porque ele está dando a sua cara para bater. Eu não aceito o futebol como ele está sendo feito no mundo de hoje. Tu dá primeiro e depois, quando tu vai cobrar, tu não tem mais. Tu já tem o contrato. O contrato já salva o jogador de não fazer nada. E alguns têm essa consciência e outros não têm. O que tu vira num clube? Uma massa falida. Fica encostado num clube, ganhando um salário alto e não é utilizado. E aí o clube ainda tem que te achar um clube para te colocar e pagar a parte do teu salário para te mandar embora. Eu me lembrei o Enio Andrade foi teu treinador no Cruzeiro? Foi. Foi? Linha E dura. isso, linha dura. Não, então, o Enio Andrade, Sadi, foi quem lançou meu pai no futebol. Lá atrás, nos tempos de internacional, foi ele que, um dos que, Du, né? até Oi, antes, né? No esportivo, eles trabalharam no juntos no esportivo. esportivo, no início da carreira do pai, primeiro time que o pai jogou profissionalmente, depois trabalharam juntos no Grêmio e depois no Internacional, né? 3 vezes, pelo menos. Sim, tu devia ter me dado essa dica aí, Dudu, porque quando eu fui pro Cruzeiro, o treinador do Cruzeiro era seu Enio. Quem que te E ele indicou não no Cruzeiro? era muito aberto a simpatias, assim, eu nunca, né? Mas ele era durão, fechadão e tal. Eu podia ter dito, pô, eu sou pupilo do velho Gaspar. Ele já ia dizer, opa, Gaspar é meu bruxo. Quem te indicou no Cruzeiro lá, Sadi? Como é que foi essa tua ida para lá? Fui para lá porque quando nós estávamos ali no Glória, quando nós estávamos no Glória, a gente fez um jogo
Meu pai já tinha parado e o treinador do Glória era o Beto Almeida, o seu Dalton era o gerente. Meu pai ficou afastado aquele ano. E aí o treinador do Grêmio era o Evaristo de Macedo. E nós fizemos um jogo contra o Grêmio, Glória e Grêmio, perdemos de 1-0 em Vacaria e perdemos de 3-1 no Olímpico. E esses 2 jogos, eu tive uma participação muito boa, principalmente em Vacaria. E quando eu saí do campo, o Cuca, que tinha jogado comigo no Juventude, ele passou por isso, Sadi, tu vai lá com nós no ano que vem, porque os caras estão falando de ti direto. E aí, quando acabou o gauchão, alguma coisa assim, eu acabei indo para falar com o pessoal do Grêmio, para ir para o Grêmio. Só que o Evaristo, ele saiu do Grêmio, ele foi para o Cruzeiro. E ele me indicou no Cruzeiro e eu acabei não acertando com o Grêmio e acertando com o Cruzeiro por coisas que o Skill preferiu, né? Interesse do Skill, que ele deve ter cobrado mais, talvez, do Cruzeiro para fazer a negociação e tal. Então, eu até queria ir para o Grêmio, por ser gaúcho, aqui perto e tal. Eu acabei indo para o Cruzeiro de Belo Horizonte por intermédio desses jogos no Glória e o seu Evaristo de Macedo foi quem me indicou. Ah, que bacana. O seu Enio teve uma participação na nossa vida assim bem. Cheguei lá no Cruzeiro, era o Enio. É. Quem pegou foi o Evaristo, mas ele caiu logo depois que eu cheguei e o Cruzeiro contratou o Enio. E o seu Enio foi muito bem no Cruzeiro aquele ano, a gente foi até campeão com ele. Eu não consegui jogar com ele, porque eu não tive tantas oportunidades. Porque nós tínhamos um goleiro que estava mal, era o Paulo César Borges, mas quando o Enio chegou, o Enio conhecia ele, era de confiança do Enio, e o Enio deu oportunidade para ele e ele foi muito bem. E eu acabei jogando algumas partidas, mas não consegui ter uma sequência no Cruzeiro. E goleiro é sequência, nessa de. O goleiro tem que ter uma sequência ali para. Do que a comissão técnica, tu sabe que não é porque tu não tá num clube jogando que tu não é bom. Até porque o jogador, ele só se destaca quando ele está entre os 11, Dudu. Às vezes tu tem um esquema tático que não dá uma brecha para ti, tu tem um concorrente que está no momento melhor que o teu, não que ele seja melhor, que ele está atuando, ele está jogando, ele não te deu oportunidade. Do meio para frente, tu tem muitas oportunidades, mas do meio para trás, às vezes tu não consegue. Ah, tu é um zagueiro, tu entra quando aquele tomou amarelo, joga uma e sai, aí o cara demora mais 10 jogos para tomar outro cartão. Então, eu acho que não existe uma regra do que é bom no futebol, né? Existe uma oportunidade. E muitas vezes o jogador também, que não está atuando, ele se acomoda e diz, eu não estou descontente, eu apenas estou cumprindo meu contrato aqui porque é minha profissão e eu não estou tendo a oportunidade que eu mereço. Então, o cara tem que viver igual, né? Jogando ou não, tu tem que estar esperando a tua oportunidade. E às vezes ela não aparece. Então, não quer dizer porque tu não jogou num lugar que tu não é um bom jogador. O jogador, às vezes, joga melhor num lugar e pior em outro, por causa das situações do futebol. Olha aí, ó, se você soubesse que o seu Enio era o parceiro do pai, eu já tinha aberto uma porta para tirar. Pô, como é que a gente não conversou antes, né? Não, mas o Enio era duro demais, é um cara seco, muito difícil. E ele não era muito comigo assim, ele não tinha uma empatia muito grande. Ele era fechado, assim, porque ele não me indicou. Quando eu cheguei lá, ele não me indicou nada. E eles queriam que eu jogasse no lugar do Paulo, que era o goleiro que ele gostava. Então, eu tive dificuldades com o Andrade, assim, de relacionamento. Eu era na minha, quietão, e aí eu não gostei, não era muito de chegar perto, assim, ter um convívio. Mas se eu soubesse que ele era bruxo, eu dizia, pô, seu Enio, o Casper é meu padrinho, velho. Eu me lembro muito do seu Enio, ele gostava de comer bife sem nenhuma gota de azeite, assim, sabe? Ele se cuidava bastante e tal. E até teve episódio no Cruzeiro, sei, depois que eu saí, ele parece que algum zagueiro afastou, pegou na cabeça dele, ele tombou no campo, e depois dali ele teve uma queda física bastante grande. Ele tomou um taco na cabeça no coletivo. E aí ele teve uma queda assim, física grande, eu acho. Eu acho que influenciou, mas também, às vezes, já estava com idade e tal, né? O futebol cobra um pouco também, né? O treinador vive muito no estresse, né? Pode falar, cara.
Sadi, e teve algum conselho do pai que você recebeu? Teve algo que você levou para a tua carreira? Todos, né? Porque a gente, como é um anti-herói, um vilão, né? Então o Gaspar sempre dizia para mim, ó, vai lá, tu fez o teu melhor da semana e tu vai fazer o teu melhor dentro do campo. Se não der certo, não baixa a tua cabeça nunca, né? Tem que sair de cabeça erguida porque tu fez o teu melhor. E às vezes o que tu faz pode não ser o melhor para o torcedor, que ele nunca está contente, e às vezes mesmo a gente não consegue atuar tão bem quando poderia ou merecia. Vamos falar a verdade. Se tu falhar no jogo, tu não pode. Pô, falhou com 10 minutos, tem mais 80 para jogar. Então, o cara, ó, vai até o final na tua sequência. Pô, tu tecnicamente tem condições, tu batalhou, tu treinou, pô, tu ralou pra caramba aqui a semana inteira. Deixou 15 litros de suor aqui, agora que um vai te vaiar, tu vai te entregar para se beber uma cerveja, que tá lá tomando, entendeu? Então, assim, vai até o final, seja tu sempre. Eu acho que isso foi um grande exemplo do Gasperini, que como ele passou por várias coisas boas e ruins, ele podia falar para nós o que ele passou e a gente sempre acreditou, né? E como foi exemplo, então ele tinha uma facilidade maior de poder transmitir essa confiança para ti. Foi uma coisa clássica. E ele era muito líder, né? Ele tinha um espírito de liderança muito forte, ele era muito bom em expressar as ideias dele e de motivar também, né? Ele fazia isso com a gente dentro de casa, né, Dudu? Imagina com os jogadores. É até meio chato, né? Ah, claro, a cobrança, né? O Gasperini sempre foi um cara do bem, ele é líder por natureza, positividade, sempre foi um cara muito positivo, né? Podia virar 3-0 para o adversário, já vamos lá, vamos virar, vamos buscar o resultado e tal. Então ele sempre foi um cara muito, uma positividade muito grande. Sempre foi um exemplo. Eu acho que a coisa mais importante do Gasperini é que ele foi um exemplo positivo, né? Ele tinha uma carreira de luta e ele fez por merecer o seu respeito. Isso é uma coisa importante. As pessoas respeitavam o Gasperini por aquilo que ele era. Ah, e outra que eu vou te falar do teu pai, que agora que eu me lembrei. Quando o teu pai estava no Juventude de Caxias, tá? Começou aqui de Caxias, eu ia ver os treinamentos do Juventude e aquela época, pô, tu pensa isso, 40 é pouco. Eu tinha 12, 15 anos, 13, são 50, quase 45, até 50 anos. Era aberto, aí eles faziam aquele chute a gol e teu pai defendia e eu pegava a bola como gandula. Nossa. E ele tinha vindo do Internacional, então o jogador que vinha do Inter era aquela coisa, o Gasperini do Inter e tal, aquela coisa de dupla Grenal e aquele cara que tu via na TV. E aí eu ia, o meu pai, ele mora a 3 quadras do estádio Alfredo Jaconi, onde eu me criei, na rua Hércules Galó, rua do estádio Alfredo Jaconi. E eu sempre ia ver o treinamento coletivo e depois eles abriam a porta ali, ficava aberta o campo, para a gurizada pegar a bola dos caras bater, a chutar gol. E eu sempre pegava a bola. E o teu pai estava sempre, lógico, o chute a gol ali, eu estava sempre atrás dele. E depois eu acabei o conhecendo como pessoa depois de 10 anos quase como jogador. Foi uma coisa muito marcante isso. Me lembro do teu pai desde que ele tinha, não 40, 30. Olha Que só. bacana, Sadi. Que legal. Com certeza, com certeza. Eu Quem vou que te eram os falar, teus... Diga. era o Vantuír e era o Roberto, eram os 3 goleiros de Juventude. Ele com certeza se lembraria disso hoje, como eu me lembro. Vantuir. Ele falava no Vantuir. O Se eu lembro. Vantuír eram os 3 goleiros de Juventude. Imagina, eu tinha 12 anos para 13 e eu pegava a bola atrás do gol. Era o Play, o Flecha, Borjão, Bem, Play, Fecha, Borjão, Alcione, Gonçalves, Benazzi, falecido Benazzi. Era aquele time que o Gaspar jogou no Juventude. Miguel que Amaral. bacana.
Sei, os caras. Eu digo assim, uma geração antes da minha, que eu consegui ver jogar, não convivi como jogador, porque a outra geração, alguns eu já convivi como jogador, né? Eu até, alguns daqueles depois do teu pai ali, do Juventude, que eu ia muito, depois veio uma outra época, que eram outros jogadores ali, o Levir Coupe, o Celso Rotti, eu já consegui pegar como jogador quando eles eram velhos. E o teu pai eu vi como um artista, um admirador. Que bacana. Sadi, quem que eram os teus assim, quem você quem você se espelhava na tua época de início no futebol, assim, os goleiros que você mais gostava assim de seguir? Na minha época, eu gostava muito do Carlos, que era da Ponte Preta, lembra? O Carlos, ele é parecido muito com o teu pai, o estilo de jogar. Fisicamente, o estilo de jogar com o pai. Aí tinha também, eu gostava do Leão, que o Leão ele era aquele goleiro do Palmeiras, ele era elegante, usava as bermudinhas curtas lá, lembro que tinha as bermudas três faixinhas e tal. Depois eu gostava do Manga também, que foi um goleiro que marcou a época ali no Internacional, 75, que daí eu tinha 10 anos, entendeu? Então eram goleiros que eu gostava muito. Depois tinha o Zef Maier, que era da Sepp Alemanha, daí Maier, Alemanha. já tinha que ter ligado a TV na Copa, que não tinha o Sport TV que transmitia Hum. jogos. Né? A gente admirava de ver ter jogado na Copa. Daí aquele russo que nós ganhamos da Rússia de 2-1 com o gol do Éder, me lembrar dele. É, Tu lembra dele? Vou me lembrar o nome daquele goleiro. Que ele jogava de preto, não era o Yasha Aranego, o Yasha era da época do folclore, eu nunca tinha visto. Mas esse aqui a gente viu jogar e gostava bastante. E depois, para te falar de verdade, depois do Gaspim, da minha geração, que eu achei que eram excelentes, que eu vi perto de mim, Tafarel, e eu gostava lembrei do muito goleiro. Era o da Dassaev. Saed. Tanto que quando eu jogava de gurizada ali, eu spamava uma bola e dizia, tá, Saeb! E tipo É. assim, eu não sei se era justo, porque tu via um jogo dele só e era mais um mito de fora, né? Porque não a gente vê o goleiro. E teve aquele jogo do Brasil que ele defendeu muito, a gente virou 2-1, né? Com o gol do Éder no ângulo, né, e tal. Não sei se tu lembra, na Copa de 74, a gente não foi Nossa. campeão. Nós fizemos um jogo contra a Rússia de 1-0 para 2-1 nos últimos 2 minutos. Um do Sócrates e um do Éder. E o Dassaev era o goleiro da Rússia. Então eu nunca mais esqueci dele, porque defendeu muito bem aquele jogo e tal. E depois eu gostei muito, quando que eu vi jogar perto de mim, eu gostava muito do Casillas, tanto que ele fez Sim. a campeã, e o Tafarel também, que fez o Brasil ser campeão 2 vezes. Né? Achei que o Tafarel foi um goleiro fenomenal da minha geração, da minha idade. E o e o Casillas também, eu achei que era um goleiro com uma técnica absurda, eram exemplos, assim, tecnicamente falando. Você jogou contra o Tafarel, Sadi? Sim, o Tafarel ele é exatamente da minha idade. O Tafarel deve ter 59 anos hoje em dia. E quando eu subi do Juventude, o Tafarel subiu do Inter. É um goleiro que a gente acompanhou a carreira dele de perto. Eu joguei contra ele pelo Inter, joguei contra ele no Atlético Mineiro. Eu tive a oportunidade de jogar uns 3 ou 4 jogos contra ele. Aí eu já era Dida, era Marcos, era Tafarel. Eu admirava todos e Rogério Ceni, quando eu estava jogando, o Rogério Ceni era banco do Zete. Depois ele acabou galgando a titularidade e eu joguei jogos contra o Rogério Ceni já como goleiro de São Paulo. E achei também um monstro. Mas era um pouco mais novo. Na minha idade era o Tafarel e o Dida, não me lembro se era bem da minha idade. O Dida também achei ele muito bom quando eu vi ele jogar. Ele era um goleiro excelente. Tanto que todos jogaram Copa, titular, menos o Rogério Ceni que merecia, né? Mas a vida é injusta também, né? O Rogério Ceni merecia ter sido goleiro, na minha opinião, de uma Copa do Brasil. Ele foi em duas, numa ele foi reserva do Dida e no outro ele foi reserva do Marcos. Ele acabou não jogando uma Copa do Brasil, acho que merecia.
E outro que merecia também, acho que era o Fábio, que está jogando aí no Fluminense. Acho Tirou que as palavras merecia, da minha boca, né? É. eu acho que ele merecia ter tido alguma oportunidade maior, talvez aqui naquela geração do Júlio César. Ao É, menos uma convocação, né, Sadi? não, eu acho que convocação de Copa do Mundo, não de amistoso. Acho que merecia ir desde a Copa e merecia ter sido titular. O Júlio César jogou 2 Copas e é um bom goleiro, mas acho que uma para ele estava bom. E hoje, Sadi, qual é o goleiro que você vê assim que se destaca dos demais, assim que vai chegar aí no patamar de seleção? Não, eu assim, ó, demorei me convencer, mas eu reconheço que o do Palmeiras está muito bem. O Como é que é do Everton? Palmeiras? O Everton. Eu reconheço que ele é um goleiro que ele galgou seu espaço, né? Porque ele veio de time pequeno, foi muito legal, o Atlético Paranaense, foi conquistando. Na seleção ele foi bastante regular no início, depois ele teve várias oportunidades, e hoje ele está bem pronto para ser um goleiro. Acho que ele poderia até jogar na Copa, pode até poder ser até titular. E eu acho que o Alisson, ele é um grande goleiro, tá? O outro também gosto do Canhotinho, que é sempre reserva dele. O Ederson. O Edson também é bom, joga muito. Manda? Mas eu gosto muito do Aqui. Alisson, eu acho ele tecnicamente muito bom, só que ele tem. Eu tenho, ó, aqui está tocando o meu. Eu tenho um cuco aqui, ó. Um pouco. Para de falar agora por uns 5 minutos. Então, eu vou fazer barulho. Onde é que você Olha roubou lá. o Cuca, né? Era do teu pai esse Cuco aí. Não, isso aqui, ó. Ele fechou agora a sua porta. Então, eu acho que assim, o Alisson, ele me parece como o Thiago Silva. Ele é um cara completo para uma Copa do Mundo, completo como atleta, mas infelizmente não teve a sorte de ganhar, entendeu? Não teve a sorte de ajudar como ele merecia, porque, pô, as eliminatórias, essas 2 últimas Copas que a gente teve com o Tite, que eu achei que a equipe não era ruim, mas ela não conseguiu aquilo que ele foi eliminada precocemente, né? E outra, para segundo escalão da Europa, Bélgica e Croácia. Então, a gente está sendo eliminada pelo segundo escalão europeu. Então, teoricamente, o Tite fracassou como treinador, mas ele é um baita treinador. Não sei se nós temos um treinador melhor que o Tite para botar na seleção hoje. Mas ele não conseguiu em 2 Copas, então a fila anda. E como o Thiago Silva, achei um fenômeno como jogador, merecia, foi 3, 4 Copas como capitão, não levantou a taça. O Alisson, eu acho que ele é mais questionado por ele não ter tido. Não teve aquele jogo que tu lembra do Alisson salvando nós da Copa do Mundo, entendeu? Mas, infelizmente, as coisas são assim, né? Mas acho que é um goleiro de uma técnica apurada. É um craque. Sadi, para a gente terminar, que conselho você daria para quem quer ser goleiro hoje? Primeiro que ele tem que nascer louco, né, cara? Ele não pode ser um cara muito certo, né? Assim, não, então, eu acho que o goleiro, ele começa a ser um cara responsável muito cedo, que é uma coisa muito boa, né? O goleiro, eu sempre digo, o goleiro é a chave do cofre. Ali não tem como não ser responsável. Tu tem que ser um cara que tem uma constância de determinação muito grande, uma resiliência muito grande, entendeu? Tu tem que acreditar em ti, porque ninguém vai acreditar em ti. Tu vencer como goleiro é uma coisa muito boa, porque as pessoas... Tu é o anti-herói do esporte, né? Qual é o único cara que não tá ali para fazer gol? Só o goleiro e o juiz. Eles são os dois personagens daquele contexto do futebol, que ele é um espetáculo, que eles são intrusos no esporte. Um para não deixar a maior alegria do esporte acontecer, que é o gol, e o outro que ele é uma pessoa neutra que ninguém quer ele, ninguém gosta do juiz. Todo mundo quer o mal do juiz, os caras querem que o juiz apite mal, né, para poder reclamar. Então,
tanto o goleiro como o juiz, eles têm eles têm uma carga maior dentro desse esporte que a gente chama de futebol. E eu acho que o importante de ser goleiro é ser resiliente, ser trabalhador, acreditar em ti e ser um pouco fora da casa. Se for muito certinho, não vai dar certo. É verdade. Dudu, eu vou deixar você encerrar esse episódio hoje. Então, o Sadi queria primeiro dizer para você que as pessoas elas marcam a vida da gente de N maneiras, né? E quando eu lembro do Sadi, eu lembro aquele cara bacana, que me acolheu várias vezes na sua casa, naquela cobertura em cima do Shopping Água Verde, É né? verdade. Sempre, eu lembro, com muito carinho, e que você era um goleiro assim que quando eu lembro de você, eu lembro da segurança que você transmitia. Meu pai falava a mesma coisa, meu pai era um admirador teu, né? Sempre falava de você, quando você ia para os clubes e ele assistia os jogos teus, ele sempre falava de você, com muito carinho. A recíproca que você tem, meu pai tinha por você também. Era um cara que ele admirava e que torceu muito pelo teu sucesso, pode ter certeza. A gente pode não ter convivido muito naquela época, porque não existia celular, não existia rede social, era difícil muitas vezes a gente se comunicar, mas mesmo à distância, o meu pai tinha um carinho muito especial por você e por isso que nós estamos conversando aqui hoje. Queria só te agradecer por tudo. Aquele tempo lá fica gravado na nossa cabeça, aqueles momentos bons que nós passamos lá. E desejar para ti tudo de melhor para você e para tua família aí, meu irmão. Muito carinho. Tá. Da nossa família. Então, da minha família, quem está aqui na minha frente vai lembrar da Fernanda, né? Que é a minha A mesma Fernanda mulher. tá aí? Por favor, põe ela um pouquinho no vídeo aqui. Ô, Fer, Vem cá, para te a- ver aqui. aquela loira de 2 metros de altura é maior que eu. Ela está diminuindo agora. Tá, Cadê a Fer? Oi, Que prazer, Fer. Que tudo bom? prazer ver você aí. Tudo bem? Não mudou Tudo. nada, não envelhece, né? É só o Sadio que envelhece, Fer. Aumenta o Eu até suspeito de falar, porque além de nós ter relação profissional, a gente tem uma relação de amizade, né? Nossa, Eu gostei tanto do teu pai, gostei tanto de coisa, ti, da tua tantas, mãe. Então, a gente passou. passado muito bonito. Depois teve essa. Teu pai nos deixou muito cedo, né? Uma coisa muito rápida, né? Foi uma felicidade muito grande. E tudo que a gente construiu de amizade, porque tem uma coisa lá do pessoal, lá da cobrança do futebol, que sempre foi legal, porque a gente sempre conseguiu ter uma troca positiva, né? Eu consegui sempre atuar de uma maneira que eu pudesse agradar o meu treinador, que foi teu pai, e eu pude receber dele aquilo que eu precisava, que era conselhos e me ensinar a trabalhar, me ensinar a ser um atleta, me ensinar a ser o homem que eu sou hoje. Então, isso foi uma coisa boa, porque às vezes quando as coisas não dão certo é mais difícil, mas nós passamos esse campo já, né? A gente passou já como ser teu tio. Então, aí a gente se via em Curitiba, tu era um menininho, eu nem sei que idade tu tá agora, rapaz. 50, Sadio. Tô Não, com 50, mas eu não pareço. Eu pareço uns 49,5, né, Fer? Eu só tenho 10 a mais que tu, eu achei que eu tinha mais. 60, vai fazer 60. Então, Vocês estão muito bem, viu, os dois. agradecer a lembrança a tua, da tua irmã, por nos colocar aqui com vocês. Abraço na mãe e dizer que a gente está aqui. E Caxias do Sul não é tão longe. Quando aparecer, Vierem para cá. aqui a churrasqueira está bem aqui na tua frente. Aqui. Era o que eu ia perguntar agora, né, Fer? Aquela picanha, lembra daquela picanha deliciosa? Muito, muito. Graças a Deus a gente não esqueceu de fazer. Então, a gente muito, muito bom. Tá? Se passa a vida, mas as amizades ficam, ainda mais as mais sólidas, né? Agradeço a lembrança e Amizade verdadeira. amizade verdadeira, né? Não sou tão maluco como o Zé Cláudio, mas acho que o papo foi bom. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E bom ver vocês aí, vocês dois, esse casal muito bonito e querido por todos nós.
Mas é isso aí. Estamos felizes, estamos ótimos. Muito obrigada, gente. Foi um prazer escutar vocês. Que aula, né? Que eu aqui, de espectadora do futebol, tive hoje. E, Sadi, eu lembro, como o Dudu falou, eu lembro muito do pai, quando a gente assistia jogos de futebol juntos, falando de ti. Ah, tem jogo do Sadi, eu quero assistir. E ele assistia aos jogos com orgulho. Eu lembro do sorriso dele quando ele te via jogando, porque ele ficava muito feliz em ver o teu sucesso. Eu era pequenininha, mas lembro muito disso. A vida, ela é bonita até por isso, né? Pensar que eu vi o Gasperini muito e que ele acabou me vendo depois. Então, satisfação dupla. Obrigado. Bacana, uma satisfação, né? Muito obrigada, Então. gente. E obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.